noite a todos. Finalmente estamos aí iniciando a nossa live. Prometi hoje mais cedo que a gente faria essa live para falar principalmente aí sobre o curso, né, que vamos fazer ainda esse mês aí. A gente vai dar início ao nosso curso chancelado pelo MEC para os nossos alunos aí. E o nosso curso vai ser um curso que vai aliar a prática à teoria, né? Vai aliar a teoria e prática aí sobre implantes hormonais, reposição. Então o meu objetivo com esse curso é ensinar para os nossos alunos aí como calcular doses, como saber indicações, contraindicações dos hormônios, sinergia das drogas. Então esse é um dos principais objetivos do curso. E claro, na parte prática vai ter ali um hands-on com alguns pacientes selecionados para que os alunos realmente ponham ali a mão na massa e aprendam como desempenhar aí com maestria o procedimento, né? A ideia inicial é essa. Os motivos que me levaram a querer ministrar esse curso, primeiramente, foi uma questão mais assim pessoal, de quebra de expectativas em relação a coisas que eu vivenciei na prática na minha vida, né? Muito tempo atrás eu comecei a faculdade de medicina, cerca de 8, 9 anos atrás, e quando eu comecei, a gente cria assim, uma série de expectativas. Não estou falando nesse momento só do quesito financeiro, tá, gente? Mas em relação ao trabalho, em relação ao que desempenhar, como é a vida do médico. A grande verdade é que a gente é forçado muito cedo a tomar uma decisão do que vai fazer para o resto da vida, muitas vezes sem ter muito contato com a profissão, com o papel diário do que faz em cada coisa, né? E acaba que muitas vezes a gente se frustra no meio do caminho. Então isso foi uma experiência que eu vivi, foi algo que eu queria compartilhar com vocês. Na época que eu estava na faculdade, eu, graças a Deus, tenho um tio que é médico, cheguei a acompanhá-lo algumas vezes, mas é um especialista na área dele, um urologista. Eu acabei não pegando muito a rotina de um recém-formado, por exemplo. E quando eu cheguei nesse ponto de estar recém-formado, eu tinha uma expectativa de entrar numa escala fixa de plantões, de conseguir fazer ali um pé de meia para iniciar a vida, pensar em especialização após isso, né? E aí acabou que me frustrei totalmente com isso, porque muita gente não te conta, mas quando você se forma, para começar, que tipo de experiência você tem com emergência para pegar um plantão assim? A gente encontra coisas desafiadoras e muita gente vai na sorte, né? Acha que não vai encontrar casos desafiadores pela frente, vai tratar só umas conjuntivites ali, uma coisinha ou outra, mas não é a realidade. A realidade é que num plantão pode chegar de tudo pode acontecer ali, e você, meu caro colega, é o responsável por tudo. Inclusive, coisas que não te contam. Você é responsável por saber todas as medicações que tem dentro do hospital que você vai dar o seu plantão. Você é responsável por todos os equipamentos, você é responsável por absolutamente tudo que acontece ali. Então, uma vez que você aceita ministrar um plantão, dar um plantão, na verdade, você está aceitando. Uma vez que você aceita ali o plantão, você está aceitando naturalmente tudo que pode acontecer ali, incluindo falta de medicamentos, falta de equipamento, toda essa questão, né? E aí a responsabilidade incide totalmente sobre você. Esse foi um dos motivos para, quando eu adentrei esse mundo, eu procurar o quanto antes uma forma de me especializar, de sair disso, né? E eu encontrei na minha área, no meu ramo, que na verdade não é só parte hormonal, né? Eu trato uma série de coisas, inclusive emagrecimento, algumas outras doenças crônicas inflamatórias, mas enfim, não vem o caso agora. O que eu queria compartilhar com vocês é que existe o outro lado da moeda, existe uma forma de você ter segurança e responsabilidade, e com esses fatores ter uma fonte de renda extra dentro da própria medicina, onde você não vira um escravo da profissão, onde você tem qualidade de vida, né?
E eu encontrei nessa parte hormonal a resposta para tudo isso. Já tem cerca de 3 anos que eu trabalho nessa área, né? E desde então eu tenho experimentado diferentes mudanças na minha vida, né? Principalmente no quesito qualidade de vida. Hoje eu não sou mais um dependente de plantões, eu faço plantão uma aqui, outra coisa. Na verdade faço um plantão por semana, né? Mais por gosto mesmo, por querer fazer algo que me lembre, né, os tempos de emergência, onde eu trabalhava em São Paulo, do que por questões financeiras mesmo. Então, assim, o que mais me motivou a buscar por essas áreas na época foi essa falta de escala fixa, como eu estava explicando para vocês anteriormente. A gente se forma achando que vai ter 1000 plantões para fazer, e não é bem assim que acontece a coisa, né? Na realidade, hoje em dia, os médicos estão ficando reféns aí de empresas terceirizadas que fecham convênios com o governo, e essas empresas ditam as escalas dos médicos, eles consomem uma parte do salário do médico para serem responsáveis por essas escalas. Na realidade, no fim das contas, poucos são responsáveis por elas, são bem responsáveis mesmo pela remuneração, né? Então, assim, a gente não recebe nada à vista, são 3, 4, 5 meses para poder começar a receber alguma coisa, quando recebe, né? Eu tenho uma cadernetinha em casa, um livrinho de capa dura, onde eu tenho anotado todos os canos, os calotes que eu levei nessa vida de plantão. É algo muito comum e até bem decepcionante, né? Porque a gente aceita muitos riscos, trabalha com excelência, faz tudo o que pode pelos nossos pacientes, e é claro, lembrem-se, os pacientes não são culpados, eles não têm nada a ver com isso, pelo contrário, tá? Então tratem sempre seus pacientes com amor, como se fosse alguém da sua própria família, tá? Mas a realidade hoje é que o médico tem vivido tempos sombrios, né? O salário, os pagamentos dos plantões não tem reajuste há muitos anos. Então, o segredo hoje do médico recém-formado é buscar aí uma especialização. E era exatamente sobre isso que eu queria falar com vocês, foi por isso que eu abri essa live hoje, era pra gente conversar sobre isso, né? Tô vendo aí que alguns colegas entraram aí, boa noite para vocês também. Mas o tema hoje é exatamente esse, né? E desde que eu me formei, assim, foi em cima desse tema foram diversas frustrações, né? Falta de previsibilidade de pagamento, a gente não sabe quanto vai receber, quanto não vai, dificuldade de entrar nessas escalas, quando entra esses calotes que eu mencionei anteriormente. Então, assim, tudo isso desmotiva bastante. Mas, como eu disse, existe o outro lado da moeda. E eu quero frisar bastante isso com vocês. No dia 27 de junho, a gente vai ministrar um curso. E nesse curso, eu vou desvendar para vocês todos os segredos, as místicas que existem em cima do trabalho com os hormônios, tá? É algo que não vou dizer para vocês que é mais simples do que parece, porque não é. É um trabalho muito minucioso, exige muita concentração e exige muito saber o que está fazendo, né? Mas também não é um bicho de 7 cabeças, não é algo impossível, é algo que exige cuidado. Afinal, a vida do seu paciente, a qualidade de vida dele está em jogo. Então, pessoal, era sobre isso que eu queria falar hoje para vocês. Nós teremos mais 2 lives antes do curso, onde eu vou dar outros esclarecimentos a respeito do curso e falar um pouco mais sobre como essa área funciona, beleza? Boa noite para todos.